nosso cenário político é sempre muito pesado, mas a gente começa o N2 falando de uma notícia que, na verdade, não é muito boa para a família e para o clã Bolsonaro, né? Só não vai Jair, é isso? Só não vai Jair. Só não vai Jair. Tá certo. Quem manda cometer aquele pecado? Já que a gente está falando de blocos de carnaval, que todo mundo vai sair para curtir, nesse caso... Só não vai Jair. Chico. O que temos de novidade a respeito dessa história, pessoal? Laudo elaborado por médicos da Polícia Federal. Qual foi o resultado? Eles avaliaram que o Jair Bolsonaro tem um quadro de saúde que demanda cuidados, mas que ele pode, sim, permanecer na Papudinha, onde ele está cumprindo a pena pela trama golpista de 27 anos de prisão. Foi realizada uma perícia médica, a gente vai colocar o laudo aqui na tela para você poder acompanhar junto comigo. Essa perícia foi determinada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, no STF, e vai embasar a decisão dele sobre um pedido da defesa do ex-presidente que, mais uma vez, estava pedindo para que o Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar. Então, a conclusão que você está vendo aí na sua tela da perícia da Polícia Federal é que há comorbidades que são as seguintes, segundo esse relatório médico: hipertensão arterial, síndrome de apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, também lesões na pele e aderências intraabdominais. Esse é o laudo médico. Mas o que diz? Parece, né, muita coisa. Só que os médicos dizem que a saúde do Bolsonaro determina cuidados, só que essas comorbidades não são motivo suficiente para levar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar ou transferência, nem transferência, aliás, de cuidado em nível hospitalar. Entre os pontos também destacados pelos peritos, que você já vê aí um outro trecho do laudo na sua tela, estão também confusões, alterações neurológicas. Então, o laudo está citando esses episódios de confusão mental, provavelmente associado ao uso desses medicamentos que o Bolsonaro está tomando, que aumentam até o risco de queda, necessitando de uma investigação diagnóstica. Aqui trazendo o laudo completo dessa história, mas tudo para dizer que o Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a defesa do Bolsonaro apresentar. Aliás, não a defesa do Bolsonaro, perdão, a defesa do Bolsonaro foi quem fez o pedido. Nesse caso, são as manifestações da Procuradoria-Geral da República, e aí sim entram os advogados do ex-presidente nessa história também. E temos aqui para discutir com a gente essa história Manuela Borges, diretamente de Brasília, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Manu, boa tarde para você. Boa tarde, Manu. Olá, muito boa tarde, Gabi, Chico, Juliano, todo mundo ao vivo aqui com a gente no N2. Eu conversei com um advogado criminalista que tem acompanhado esse caso bem de perto e ele analisou esse laudo médico assinado pela Polícia Federal e me disse o seguinte, que existe uma brecha nesse laudo, porque os próprios peritos admitiram que há risco de AVC, de insuficiência renal, uma broncoaspiração, pneumonia. Então, eles admitindo que existe esse risco, a defesa vai se debruçar sobre essa afirmação para tentar buscar a prisão domiciliar. Vamos resgatar que a ex-primeira-dama, Michele, fez uma peregrinação lá no Supremo, bateu nos gabinetes dos ministros para tentar convencê-los de que Bolsonaro precisaria ali de ter um acompanhamento 24 horas por dia, alguém do lado dele, mas o fato é que existe um corpo médico também à disposição lá na Papudinha. Inclusive instalaram um botão do pânico lá na carceragem onde ele está, no quarto, né, naquele flat, na verdade, né, que maior, inclusive o levantamento feito pela Folha de São Paulo mostra que 70% dos domicílios em São Paulo não tem a metragem onde Bolsonaro cumpre a sua prisão. Mas então tem esse botão do pânico, que se ele começar a passar mal, ele pode acionar esse botão que uma equipe prontamente vai atendê-lo, inclusive tem ali helicóptero à disposição, caso a situação seja mais grave, que ele possa ser prontamente transferido para um hospital. Então tem toda essa questão. E aí os próprios peritos ouviram Bolsonaro e ele falou o seguinte, que as instalações realmente estão muito melhores na Papudinha do
que na Superintendência da Polícia Federal, que lá ele tem mais espaço, que a limpeza é satisfatória. Então, tudo isso está contido aí no laudo da PF, Gabi. Eu quero ouvir também Juliano e Chico a respeito dessa história. Conversando por você, Juliano, essa é mais uma tentativa da defesa do ex-presidente, mas, diante do que aconteceu da violação da tornozeleira eletrônica, já era de se esperar, a não ser que fosse uma situação excepcional de saúde, que o Bolsonaro continue onde ele está, na Papudinha. Né? Pois é, Gabi. Está maltratado o Bolsonaro, não é exatamente alguém que tem boas condições de saúde, né? Agora a gente vê que boa parte das comorbidades, Chico, que foram listadas, são decorrência da facada que ele sofreu lá em Juiz de Fora. Então, tirando aquilo ali, tem problemas que são relativamente comuns para a pessoa da idade dele, sim. Obesidade, lesão na pele. Pressão arterial, coisas que são relativamente comuns, né? Então é o seguinte, e aí o mais importante, uma das conclusões do laudo da PF, é que não exige acompanhamento hospitalar permanente. Acompanhamento não, mas internação hospitalar permanente. Ou seja, se não vai ficar no hospital, dá na mesma ficar em casa ou ficar na Papudinha, porque não vai ter um médico lá dentro, né, dentro da casa dele 24 horas por dia, assim como não vai ter um médico 24 horas por dia na Papudinha. Não vai ter um enfermeiro 24 horas por dia na casa, assim como não vai ter... Ou seja, então, neste caso, a conclusão da PF precisa ir para o hospital? Não precisa. Logo, se não tem que ir para o hospital, cumpra-se a pena onde a autoridade judicial determinar. Pode ser casa, pode ser regime 100% fechado. A tendência com isso é que o Alexandre de Moraes acabe mantendo a prisão em regime fechado do Bolsonaro lá na Papudinha, né, Chico? Ele perdeu qualquer confiança, né? A justiça perdeu toda a confiança nele naquele momento da solda lá na tornozeleira, né? Aquela hora ele quebra a confiança e eu acho que isso pega até mais do que a questão médica, sabe? Nessa hora. Tudo bem, estão fazendo o trabalho certo, o trabalho técnico certo. Uma equipe vai lá, avalia e diz, não, ele pode ficar aqui. Mas mais do que isso, eu acho que pesa para a justiça se tratar de um sentenciado que perdeu a confiança. Ele o que? Ele ia fugir naquela hora, sabe? É complicado deixá-lo nas condições anteriores de prisão domiciliar, se ele não merece confiança alguma. É isso, e Manu, até trazendo aqui o posicionamento do presidente Lula a respeito disso, eu acho que é um posicionamento firme, mas também muito didático sobre a situação, né? Ele comparou o ex-presidente, a gente vai colocar aqui na tela essa história, porque ele estava comentando sobre uma possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. E também acho que se aplica à história do Jair Bolsonaro, da defesa e do clã Bolsonaro ficar pedindo toda hora que ele vá para uma prisão domiciliar, né? Mas no caso do PL da dosimetria seria mais ou menos um caminho por aí, porque a ideia era reduzir justamente a pena dos condenados pelos atos golpistas. Então, o que disse o presidente Lula à TV Aratu? Abre aspas. Você acha que se você tiver um cachorro louco e soltar ele vai ficar mais manso? Ele vai morder alguém. Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, fecha aspas. Então, eu acho que é nesse sentido, né, que eu estou falando de ser didático, né, Madu, dele dizer, o que vocês acham que vai acontecer se o Jair Bolsonaro for solto? Inclusive dizendo para a nossa democracia, né? O quão danoso vai ser, Manu. Perfeita a analogia do presidente Lula, né? Agora, aqui no Congresso, o que a gente sente é que esse PL da dosimetria, o veto vai acontecer a partir do mês que vem, inclusive começa a trancar a pauta, então os deputados e senadores têm que se debruçar sobre a análise desse veto e eles dizem com todas as palavras que, claro, foi a maioria que votou, com ampla maioria, eles votaram para aprovar esse projeto de lei ali na última semana do ano legislativo e agora tem que se fazer valer a vontade dos parlamentares. Eu até cheguei a questionar
com o senador Marcos Rogério, que é da base bolsonarista, e perguntei se a anistia teria mais espaço nesse ano eleitoral. E ele disse que, por enquanto, ainda não tem esse clima para pautar a anistia, que a dosimetria já estaria suficiente nesse momento. Então, é isso, vamos resgatar que o ministro Gilmar Mendes, ele também foi provocado por um advogado que não era parte no processo a conceder essa prisão domiciliar e o Gilmar Mendes também negou esse pedido justamente porque o próprio advogado não fazia parte ali do processo, né? Mas agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se daria essa segunda chance para Bolsonaro, ele que violou as medidas cautelares já lá desde o início, né? Não só derretendo a tornozeleira eletrônica, mas foi um histórico ali de violação de medidas cautelares que o levaram para a prisão em regime fechado. E aqui nós estamos falando de uma situação, Manu, em que seria de fato uma excepcionalidade completa, né? O Chico Sá sempre lembra aqui, quer dizer, ele só está nas condições que está porque violou todas as medidas cautelares alternativas que foram impostas. Olha a imagem, a boa e velha imagem da tornozeleira com a solda aí, né? Agora, o presidente Lula, eu acho que também, como é muito didático, como mencionou a Gabi, é sempre capaz de traduzir situações complexas de maneira muito simples, vai ter esse desafio nas próximas semanas, né? Porque não está claro ainda se a Câmara dos Deputados vai para uma linha de manter o que vinha fazendo no semestre passado, que era votar projetos absolutamente impopulares, a lei do autolicenciamento, a dosimetria, a PEC da blindagem, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado ficou votando um monte de matéria impopular que não tem nenhuma relação com os interesses do povo brasileiro. Vai voltar agora, já no começo do ano, o Congresso votando a derrubada do veto do presidente Lula à dosimetria? Bom, essa semana já aumentaram um monte de salário acima do teto. A gente comentou isso aqui ontem, né? Então, quer dizer, também é um termômetro, né? É um termômetro, como Alexandre de Moraes vai se manifestar, provavelmente pela manutenção, pela rejeição de qualquer recurso da defesa do Bolsonaro. Na sequência, a votação da Câmara também, outro termômetro, da Câmara e do Senado, do Congresso, outro termômetro para saber se a toada da insensatez com a qual a Câmara dos Deputados e o Senado andaram no ano passado continua esse ano, né? Testes para o presidente Lula e para o Alexandre de Moraes, né? E aí, na sequência, a gente também vai poder ver como é que se movimentam esses atores com toda a crise que está instalada na direita, né? Aliás, Juliana, uma crise que não passa